Eu sempre gosto de estar trazendo um slide porque também fica mais visual, né? Tem algumas pessoas que terminam capturando melhor pelo que vê, então vou estar aí compartilhando a tela com vocês. Bom, bem, o nosso tema, como estamos trabalhando aí durante esses dias, é discernimento, né? E somente, amados, por meio de Cristo é possível ter o discernimento. Diferente do que a gente sabe do contexto natural, porque o homem natural ele é inteligente, ele é sábio, né? Nos contextos do dia a dia, do cotidiano, mas essa inteligência que ele tem não leva a compreender as coisas de Deus. Eu lembro que Jesus, certa vez, ele fala: graças eu te dou, ó Pai, porque ocultaste as coisas dos sábios entendidos deste mundo, né? E as deste aos pequeninos, ou seja, Deus concedeu a aqueles que caminham com Ele discernimento e compreensão das coisas de Deus. E como é que nós podemos realmente ter esse discernimento da parte de Deus? Por meio do Espírito Santo. Deus nos deu o Espírito Santo. Foi por isso que o Espírito Santo nos foi dado, para que pudéssemos compreender aquilo que Deus tem para os homens. Que, logicamente, se não for pela questão espiritual, pela revelação do Espírito, não vamos conseguir compreender. E o que é ter, então, Jacques, esse discernimento? O que é ter esse discernimento? É ter capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado, é ter capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza. Lembrando que esse contexto que nós estamos falando é um discernimento espiritual, não é um discernimento natural. Então, capacidade de compreender situações. Eu poderia citar aqui a história de José. A gente sabe que José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi parar no Egito lá, vendido a Potifar, viveu na casa daquele homem, e Deus operava na vida daquele homem de tal forma que tudo que ele pegava multiplicava, né? Havia bênção na mão dele. A gente sabe que a situação complica, ele vai para casa, ele vai para a cadeia, né? Para o cárcere lá no Egito. As coisas continuam ainda, do contexto parece que piorou, mas Deus continua fazendo com que José prospere. E a gente entende depois, com todo o processo que aconteceu, ele se tornar vice-rei do Egito, né? Vice-governador do Egito, a gente vê que ele chega um determinado momento, quando se revela aos seus irmãos, você consegue perceber o discernimento, a compreensão daquela situação, quando ele diz a seus irmãos: não foram vocês que me trouxeram para o Egito, mas foi Deus que me trouxe para cá para o bem de vocês, porque Deus sabia que haveria de vir um tempo de fome, e Ele me colocou aqui para você no Egito, na situação que eu estou, na condição que eu estou, para preservar a vida. Então, olha que coisa interessante, né? Como ele discerniu, ele conseguiu compreender toda aquela situação difícil pela qual ele passou, e se não fosse pela compreensão de Deus, poderia ser um homem magoado, amargurado, vingativo, mas foi dado a ele a condição de discernir. Então, essa capacidade de compreender situações, separar certo e errado, de forma espiritual, que é gerada em nós pelo Espírito Santo, é que vai realmente nos fazer ver a vida que Deus reservou por causa de nós. Então, por aí a gente já poderia até já responder, mas por que ter discernimento é tão importante? E aí eu queria ler com vocês dois textos. Um deles, Gênesis 2, do versículo 15 ao 17, e outro, Romanos 5, versículo 12, tá bom? Para a gente entender, esses dois textos vão explicar para a gente a importância do discernimento. Gênesis 2, 15 ao 17. Estou lendo na Almeida século 21. Diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cuidasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore de jardim, mas, versículo 17, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com certeza morrereis. Vamos lá para Romanos, para o capítulo 5, verso 12.
Eu vou estar lendo com vocês, é melhor do que recitar. Isso, Romanos capítulo 5, verso 12. Também continua ainda. A tradução que eu vou utilizar hoje é a do século 21, tá bom? Então, Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e todos pecaram. A gente lembra que Deus havia dito já a Adão para que ele poderia comer de qualquer árvore que estivesse lá no jardim, com exceção, exceto a árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que no dia que o homem comesse daquela árvore, ou se pelo menos tocasse nela, ele morreria. E aí é que está um ponto importantíssimo para a gente compreender a importância do discernimento. O homem morreu. E a gente entende que a morte aconteceu uma morte espiritual, que nos separou de Deus. E essa morte espiritual que nos afastou de Deus nos fez também desconhecer ou perder a compreensão que tínhamos de Deus. Então, essa morte, ela se instalou nas nossas vidas e ela passou para todos os homens, segundo o que nós lemos em Romanos 5, versículo 12. E essa morte não ficou somente na morte do conhecimento, né? Ela terminou ampliando, ela terminou ampliando, ela terminou ampliando para várias outras. Então, vamos lá, os homens não sabem viver sem promover e ocasionar morte. Por quê? Porque a morte passou para a gente. Então, a gente está entranhado de morte. Infelizmente, o homem natural está entranhado de morte. E, logicamente, sem o discernimento da parte de Deus, a morte continua se perpetuando. De que forma, Jacques? Por meio da morte física, ou seja, homens atacando homens, agredindo fisicamente homens, causando violências, guerras, agressões. A morte espiritual, que aí nesse caso da morte espiritual é por meio de simpatias, feitiçarias, maldições que são lançadas e o homem continua propagando morte. E também por morte de relacionamentos, por palavras carregadas de raiva, ódio, atitudes grosseiras, olhares fulminantes. Então, essa morte impregnou a gente. E essa morte permanece na vida do homem natural, uma vez que ele, sem o discernimento necessário, gerado pelo Espírito Santo, ele termina agindo reativamente, e essa reação muitas vezes causa morte física. Essa reação causa morte espiritual, porque ele termina fazendo simpatias, feitiçaria, promovendo maldição sobre as pessoas. Ainda continua promovendo morte para o relacionamento, porque ele, sem o discernimento, sem essa graça de Deus, ele vai romper relacionamentos, quebrar relacionamentos com atitudes, com palavras, né? Sempre metendo os pés pelas mãos, sempre fazendo besteira, por quê? Porque perdemos o discernimento de Deus, perdemos a compreensão de Deus, né? E essa morte se instalou. Então, precisamos, gente, do discernimento para voltarmos a compreender Deus e agir como Deus. Lembrando até da história de José que eu já citei. Olha como José tratou seus irmãos. Porque não havia mais morte naquele contexto de José para com seus irmãos. Vingança, não havia morte física, ou seja, não havia agora como fazer com que ele sofresse. Por quê? Porque ele já havia compreendido, discernido, segundo Deus, a importância daquele fato que aconteceu com ele. Mas, embora a morte prevaleceu no contexto natural, João 10, verso 10, diz que Jesus falando, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A parte B do versículo de João 10 diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, olha que coisa maravilhosa. Nós temos acesso a essa vida. Lembra que estávamos impregnados de morte, o homem natural impregnado de morte? Mas Jesus veio para que tivéssemos vida, para que essa morte fosse anulada, para que essa morte fosse realmente dissipada das nossas vidas. E que nós agora pudéssemos viver uma vida não só mais de vida em Deus, mas de abundância também. Ou seja, agora podemos transmitir vida a outros, ao invés de morte, como vínhamos transmitindo. E só temos acesso a essa vida, que nos foi dada por meio de Jesus, quando nos rendemos ao seu governo e autoridade. Então, é por meio do governo de Jesus, é por meio da rendição a Ele,
que nós podemos voltar a experimentar da verdadeira vida que Deus propôs para nós. Só que como estamos impregnados de morte, precisamos de um processo de transformação. Que transformação? Transformação do homem natural, que promove morte, para o homem espiritual, que consegue discernir tudo segundo Deus. Olha que coisa fantástica. Jesus veio e veio para nos dar o quê? Vida. Jesus veio para anular a morte que prevalecia sobre nós. Jesus veio para mudar essa sentença que nós tivemos por causa do pecado de Adão, onde, como homens naturais, promovíamos morte, e veio nos dar a oportunidade de nos tornar homens espirituais. Homens espirituais que conseguem discernir bem todas as coisas, segundo o texto-chave que estamos usando para esse assunto de discernimento. Então, é este homem espiritual que você precisa ser, para que você possa compreender os caminhos pelos quais Deus tem levado você. Mas olha o que eu disse, existe um processo de transformação. Nós não nos tornamos de natural para espiritual em apenas um dia. É um processo. O primeiro passo nós damos, que é render ao governo dele, ouvir a voz dele, entender que há o Espírito Santo, nascer de novo, e aí inicia-se o quê? Um processo. Então, Deus, ele deseja que esse processo ao qual eu e você está submetido seja completo. Por quê? Esse processo completo, ele vai nos levar cada dia mais a transformações e compreensões da vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas. É esse processo acontecendo de forma correta é que vai realmente destravar a nossa compreensão de Deus, a compreensão espiritual, vai abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, né? Nos fazer exalar amor, ou falar até como Pedro, exalar o bom perfume de Cristo. Né? Muitos começam o processo de transformação, se render a Cristo Jesus, se render ao seu governo, né? Mas, infelizmente, somos tentados a desistir. Nós sabemos que nossa luta não é contra a carne e sangue, né? A palavra nos diz isso em Efésios, capítulo 6, né? Mas contra principado e potestade, então nosso adversário vai o tempo todo, por situações, circunstâncias, até pessoas, nos tentar parar o processo. Não continuar nesse processo de transformação. E se a gente não continuar no processo de transformação, nós estaremos deformados. Por que deformados? Porque não alcançaremos o discernimento. Não compreenderemos os caminhos pelos quais Deus nos levará. Não entenderemos o que Deus quer gerar em nós. E não conseguiremos alcançar o que Deus estabeleceu para nós. O que Deus estabeleceu para nós? A vida abundante que eu citei aqui para vocês. Vida que pudéssemos compartilhar com outros. A gente lembra, eu poderia até citar aqui, o povo de Israel na sua travessia no deserto, quando saíram do Egito e foram ao deserto. Eles não conseguiram compreender. A sua grande maioria não conseguiu discernir. E eles não aceitaram o processo de Deus. E o resultado foi, infelizmente, eles foram impedidos de entrar na terra. A não ser Josué e Caleb, que entenderam, compreenderam que aquele processo era importante e compreenderam que Deus era poderoso e os faria conquistar a terra. Então, por que então, muitas vezes não conseguimos continuar o processo e o que pode nos fazer parar? Muitas vezes a gente acha incapaz de continuar. Ah, não, é difícil. A viver em Cristo Jesus é tanta luta, é tanta batalha. Eu não sei se eu consigo. Você consegue. Porque Jesus diz assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas eu venci. E ele fala isso porque ele abre mão da glória deles, torna homem, e ele, como homem, vem num contexto de servo. Ele vem num contexto totalmente contrário àquela linha das autoridades. Ele vem do meio do povo, onde praticamente era impossível influenciar alguém, e ele influencia. Ele mostra que, independente das circunstâncias que você está inserido, independente do problema no qual você está, se você confia no Senhor, você consegue vencer. Lembra do povo de novo, do Egito, lá, que saiu do Egito, que era no deserto. Era impossível, era difícil, poderia até ser, mas Deus estava com ele, e é isso que Josué e Caleb
alertam a eles. Eles eram capazes de conquistar a terra prometida, não pela força deles, mas pelo Deus que havia confiado a eles. Então, vocês também, eu também sou capaz, porque Deus nos capacitará a isso. Um outro ponto é achar que estamos bem como estão. Eu já conheço Jesus, leio a Bíblia, faço minhas orações, de vez em quando faço um jejum, então tá tudo beleza, tá caminhando tranquilo. E a gente entra numa área que é um estado de comodismo. Amados, em Deus sempre há mais. Em Deus sempre há mais para conhecer, sempre há mais para desbravar. Deus quer mostrar a vocês muito mais coisas. Deus quer conceder a vocês muito mais vida, muito mais graça. Mas esta questão depende mais da gente. Eu lembro que Jesus, ele fez. Eu lembro, não, Jesus fez o impossível. Nós estávamos mortos nos pecados e delitos, mas Jesus fez o quê? Assumiu nosso lugar na cruz, morreu por nós e nos deu a oportunidade de vida. E certa vez, lá em João capítulo 7, Jesus grita assim, no meio de uma festa lá dos judeus, fala assim, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, nós agora precisamos estar sedentos dele, para que possamos experimentar mais e mais dele, porque há muito mais. Nunca podemos achar que temos o suficiente, porque Deus tem muito, muito, muito mais, além do que nós podemos imaginar. E um outro ponto que eu coloco como terceiro, infelizmente, muita gente no contexto da igreja confundiu o discernimento de Deus com sabedoria e inteligência natural. A pessoa, muitas vezes, ela terminou ficando um pouco mais sábia, lendo a palavra, ela ficou um pouco mais desenvolta, né? Conversando melhor, trazendo argumentos melhores. Mas, amados, nós precisamos de um discernimento espiritual, que vem do Espírito Santo. Então, a gente não pode confundir, somente pelo Espírito Santo nós podemos perceber e saber o que é o discernimento de Deus e o que não é. E o discernimento de Deus, nunca nós vamos sentir engrandecidos com isso, porque a gente fala, meu Deus, só o Senhor para me livrar dessa situação, só o Senhor para trazer essa palavra que eu dei a essa pessoa, porque não havia em mim esse pensamento, mas o teu Espírito gerou em mim. E isso nos faz distanciar da confusão, porque às vezes a gente vai buscar argumentos, a gente vai buscar, mas não podemos confundir o discernimento de Deus com a sabedoria e a inteligência natural. Senão a gente se atrapalha e continua engodado como homens naturais, achando que estamos desenvolvendo o que Deus tem para nós e que estamos no processo de transformação e, na verdade, nós interrompemos ele. Bem, para que o processo seja completo, o que é que precisamos, Jackson? Seguir Jesus. Seguir Jesus? Seguir Jesus. Olha que coisa fantástica. Mateus, eu vou ler 2 textos para vocês, tá bom? Mateus 16, versículos 24 e 25. E vou ler o Filipenses 2, do 5 ao 8. Eu mesmo que vou ler. Estou usando minha tradução aqui. Então, Mateus 16, versículo 24, que é bastante conhecido nosso, diz assim: Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. 25. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Ou seja, quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, irá preservá-la ou irá salvá-la. Vamos para outro texto que está em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, que também é um texto conhecido nosso. Então, Filipenses, aqui, capítulo 2, versículo 5 ao 8. Diz assim, versículo 5. Desculpa, aqui, agora sim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Desses 2 textos, meus irmãos, eu gostaria de destacar 8 frases e pontos fundamentais para que possamos caminhar nesse processo de transformação
de homem natural para homem espiritual e conseguimos discernir tudo segundo Deus. Então, quais são, já que essas 8 frases, esses 8 pontos fundamentais que podemos utilizar para crescer nesse processo de transformação, para experimentar essa transformação e alcançar esse discernimento que vem por meio do Espírito Santo? Primeiro ponto, negar a si mesmo. E se negar a si mesmo fala justamente de que não confiarmos em nós, em nossa capacidade, em nossa inteligência, em nossa sabedoria natural. Vamos negar a nós mesmos. Um outro ponto é tomar sobre nós a cruz. O que é tomar sobre nós a cruz? É entender que estamos em processo de renúncia, entender que existe um processo de neutralizar nossa arrogância, nosso egoísmo. A cruz fala de morte, fala lugar de morte, sim, porque estamos morrer para aquilo que é natural. Essa arrogância, esse individualismo, esse achismo, né? Do contexto do homem natural, que não se deixa ser orientado, ensinado. Um outro ponto é perder a vida. Né? Eu sei que você tem planos, tem sonhos, tem projetos, que eu tenho, mas o que seria esse perder a vida? É a gente colocar esses sonhos e projetos e tantas coisas que gostaríamos de desenvolver nas mãos do Senhor, para que Ele possa estabelecer os planos dele para nós. E é perder por quê? Porque muitas coisas, talvez, que você gostaria de fazer, você não vai fazer, porque não é o que Ele deseja para você. Então, você perde a vida natural, mas ganha a vida espiritual. Não querer ser como Deus. Parece até um ponto assim, não querer. Quem quer ser como Deus? Mas é só a gente parar e entender o seguinte, Deus sabe todas as coisas. E às vezes a gente não utiliza esse termo, não, eu ser como Deus, mas às vezes a gente não é ensinável. Se a gente não é ensinável, a gente não precisa de ninguém que ensine. Então, se não precisa de ninguém que ensine, eu sou como Deus. Eu sei por onde eu consigo minha instrução, eu sei o que é bom para mim, eu sei o que... Não. A gente precisa aprender a ser pessoas que estão sempre dispostas a aprender, a sempre se desenvolver, a realmente seguir nos passos de Jesus pelo texto que nós lemos. Um outro ponto, logicamente, agregado a isso é esvaziar-se. Eu sei que você tem muito conhecimento, eu sei que você tem muita desenvoltura, eu sei que você passou por vários processos, várias etapas da sua vida, mas agora é a hora de esvaziar-se, permitir que o Senhor encha você. Assumir forma de servo. O servo ele está pronto a desenvolver, a servir, a dar atenção, a atender às necessidades de outro antes da dele. Essa foi a postura que Jesus assumiu e é essa que nós precisamos assumir. Tem uma vez que Jesus diz assim, conversando com seus discípulos, os discípulos estavam questionando entre si quem era maior, quem não era, e ele diz assim, olha, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Há um momento também que ele diz que o Filho do Homem, falando dele, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. O sétimo ponto, humilhar-se. Esse humilhar-se é justamente o que? Você abrir mão da arrogância, você abrir mão da prepotência e se colocar à disposição para ensinar. Às vezes vão ensinar para a gente coisas que nós teoricamente já sabemos, mas sempre há o que aprender. Sempre há o que aprender. E foi dessa forma que Jesus se posicionou conosco. Né? Ele se colocou para aprender. E, finalmente, ser obediente. Obediente aos caminhos que Deus vai levar você, obediente aos processos que Deus vai permitir que você passe, porque esses processos podem até parecer difíceis, dolorosos, mas vão promover o vida. Então, Deus tem uma história linda para vocês, amados, de paz e restauração. Mas entenda uma coisa, isso não depende dos outros, das circunstâncias nas quais você está inserido. A gente pensa assim, eu estou caminhando direitinho, eu estava indo certinho, eu estava indo, mas fulano, não, eu estava até crescendo em Deus, né? Mas a circunstância ficou de um jeito. Não. O Senhor deu a liberdade. Lembra que Jesus fala assim, olha, o Pai concedeu ao Filho a vida. Então, o Filho tem a vida. E Jesus dá essa oportunidade para você, para que você desenvolva a sua vida. É por isso que o Espírito Santo está com você, para que ajude você a caminhar. E esse caminhar significa que você pode desenvolver a vida, mesmo que as pessoas estejam contra você. Mesmo que as circunstâncias sejam completamente desfavoráveis, né? Você pode realmente ter uma vida de justiça, retidão e santidade.
com Deus, experimentando tudo que Ele tem para você. Porque é isso que Deus tem para você. Uma vida de paz, de restauração, de gozo, de transformação. E cuidado com as mentiras do diabo. Cuidado como, já. Olha, o diabo é muito astuto. Ele coloca algumas coisas no nosso dia a dia. Até quando você está lendo a Bíblia, ele coloca algumas coisas que você termina compreendendo de forma errada. Então temos que ter um discernimento espiritual para entender a palavra também. Como assim? A gente vai ler a palavra, aí chega na nossa mente, e talvez você já tenha visto isso ou ouvido isso em alguma coisa, e fala assim, meu Deus, Jesus teve uma vida de sofrimento nessa terra, coitadinho. Amados, quem disse que Jesus teve uma vida de sofrimento nessa terra? Ele teve uma vida abundante. E não foi só uma vida abundante, ele trouxe abundância para todos aqueles que estavam perto dele. Você não via Jesus estressado, você não via Jesus reclamando, murmurador. Por quê? Porque Jesus viveu plenamente a vida dele. Jesus ria, Jesus brincava, Jesus estava desenvolvendo a vida dele. Ele não teve uma vida de sofrimento. Ah, Jackson, mas ele sofreu sim. O sofrimento que ele passou foi quando chegou próximo à cruz, que ele não queria ir para a cruz. E por que não queria? Porque naquele momento que estivesse na cruz, os nossos pecados estariam sobre ele e ele estaria separado do Pai, coisa que nunca ocorreu. Ele nunca tinha ficado separado do Pai, mas por causa de mim e você, ele se fez maldito, porque a Bíblia diz que todo maldito todo aquele que vai para o madeiro. E o Pai teve que virar as costas a ele. Mas a vida de Jesus não foi uma vida de sofrimento. Pelo contrário, foi uma vida de gozo e alegria, porque estava dentro do sino da vontade de Deus. E o diabo muitas vezes gera situações e fala aí, ó, se Jesus tem uma vida de sofrimento, você pensa o quê? Mas quem traz sofrimento é o diabo. E nós experimentamos sofrimento quando nós não submetemos aos princípios de Deus, não discernindo a vontade de Deus e fazemos tudo aquilo que a nossa natureza carnal nos leva a fazer. Ou seja, continuar exalando morte. E finalizando, amigos, o Deus que dá vida e paz te conduz a uma vida de discernimento. O Deus que dá vida e paz te conduz a uma vida de discernimento, te chama. Ou seja, esse Deus agora nos chama para quê, já? Para viver essa vida de vida e paz com discernimento oriundo dele, vindo dele. E eu pergunto, você aceita essa convocação? Você está disposto a aceitar essa convocação? Para sair dessa vida natural, uma vida normal, como todos vivem, para experimentar uma vida de discernimento, uma vida de envolvimento com o Espírito Santo, que vai te fazer compreender coisas que talvez você ainda não compreende, te levar por caminhos ainda maiores? Eu espero que vocês realmente desejem, aceitem essa convocação, desejem realmente ter essa vida, porque eu creio que vocês vão experimentar muito mais de Deus. Amém? Eu queria orar nesse tempo agora, pedindo que o Senhor possa revelar ainda mais a vontade dele e nos ajudar em nossas limitações. Amém, amados? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, onde o Senhor começou a ministrar em nossos corações, falando da importância de abrirmos mão dessa vida natural. Essa vida natural de homens que exalam morte, que muitas vezes, sem perceber, terminam destruindo relacionamentos, pessoas, destruindo, Senhor, sonhos de outros. E eu oro para que o Senhor nos dê cada dia mais o desejo de crescer em Ti. Nos ajuda a seguir os passos de Jesus, para experimentarmos nessa terra a vida de homens e mulheres que são espirituais, que conseguem discernir bem todas as coisas, para podermos realmente experimentar essa vida de gozo, de paz e alegria que o Senhor propôs a todos nós. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que nessa hora o Senhor possa quebrar cadeias, cadeias mentais, cadeias nas quais nos envolvemos, cadeias, Senhor, que nos prendeu por palavras. Senhor, nos liberta para podermos ir além, para que possamos compreender o que o Senhor tem. Quantos de nós estão presos em coisas que nossa mente disse, se fizer desta forma, se mudar desse jeito, não tem jeito. E é mentira. É mentira porque o Senhor tem para nós, ó Senhor, uma vida plena, cheia de vida e esperança. E eu oro para que haja uma libertação da nossa mente nesta hora, para que possamos compreender
que o Senhor tem caminhos ainda maiores. Senhor, aquele povo que estava no deserto teve muitos desafios pela frente e havia desafios ainda maiores na chegada à Terra Prometida. Mas, Senhor, eles não compreenderam, a grande maioria deles não compreendeu que aqueles desafios já estavam desfeitos, porque o Senhor ia com eles. E assim eu oro para que nós possamos entender isso. Não estamos órfãos, não estamos só, não somos ovelhas sem pastor, temos um Deus cuidadoso que zela por nós e que luta as nossas lutas. Que o Senhor nos conceda discernimento para a honra, glória e louvor do teu nome. Seja louvado, Senhor, para sempre. Em nome de Jesus. Amém.